E aí, galera, tudo bem? Olha só, a gente está aqui para fazer hoje uma coisa que eu estou acostumado a fazer, que é um vídeo comentando provas, provas de vestibulares, de vestibulares concorridos, sobretudo provas de medicina, em que normalmente a gente fala de provas de qualidade, a gente questiona a qualidade, a gente aponta aspectos positivos e negativos, fracos e fortes, e aí por diante. Então hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu vou comentar a pior prova de português, de medicina e de qualquer outro curso que a PUC já fez em todos os seus tempos. É uma prova de 10 questões, uma modalidade que já era comum na prova da PUC, com apenas quatro alternativas, uma coisa medíocre, né? Com 10 questões que não apresentam absolutamente nada de novo, inclusive alguns enunciados que se repetem continuamente, e um copiado da prova da URGS, que nunca tinha aparecido na prova da PUC, que é aquela pergunta clássica de concordância que a URGS faz, e a PUC aqui fez de uma forma simples e ridícula. Uma prova que tem três textos. ah, É uma prova que consegue colocar um texto do Einstein e um texto do Freud e não fazer nenhuma afirmação interessante sobre eles. Isso é um recorde, né? Colocar Einstein e Freud juntos e isso não resultar absolutamente nada de interessante. Olha, parabéns para quem fez essa prova. E ainda há uma notícia lá de um parágrafo ainda sobre uma guerra já tradicional, né, entre conflito tradicional entre a Índia e o Paquistão. Ou seja, uma prova que não acrescenta nada. É claro, se tu é um aluno iniciante, tu não teve um bom desempenho nessa prova, então é importante assim para tu conhecer essa prova da PUC, depois de eu ter desabafado. Mas eu vou te dizer, a gente aprende pouca coisa. Se tu é vestibulando de medicina, dificilmente tu vai encontrar um ambiente tão pouco competitivo como essa prova da PUC aqui, tá? Se não foi bem nessa prova, então é legal tu te preocupar, é legal tu prestar bem atenção nas explicações e saber o que te aconteceu. Qual é o resultado razoável nessa prova? Cara, 9 ou 10 questões. Tipo, talvez tu tivesse errado uma ali por distração, mas não poderia ter feito menos do que isso, tá? E fica a dica, né, para quem administra, se é que o nome da coisa, o verbo da coisa pode ser esse nessa prova da PUC, assim, pá, olha, essa é a pior prova da PUC de todos os tempos. Soma-se isso, não vou comentar nesse vídeo, depois se quiser ver na sequência. Dois temas de redação que não dizem absolutamente nada sobre coisa nenhuma. Cruz Vermelha, pedido de paz. Quisesse fazer uma coisa legal, assim, sobre paz mesmo, então fala de Palestina. Fala do conflito Gaza-Israel, entendeu? Conflito em Gaza. Agora não faz esse tipo de pergunta que não interessa pra ninguém, né? Isso eu acho que é uma coisa difícil de ver, né? O cara fez uma prova de medicina, fez uma prova para uma elite de alunos assim de Porto Alegre, assim, com acesso de informação privilegiadíssima, né? Alunos que vão sair daí para fazer URGS e Enem, e tu não surpreendeu absolutamente nada para ninguém na prova de português. Pode ter surpreendido em outras, mas nessa aqui, olha, eu vou te dizer. Só tem uma palavra possível para explicar essa prova: fracasso. Eu não vou nem dizer, incompetência. Eu duvido que a pessoa que tenha feito essa prova não tenha realmente competência para fazer uma coisa melhor. Mas assim, a falta de interesse transformou essa prova num fracasso. Não tem nenhum desafio para inteligência nessa prova aqui, para quem se preparou. Para quem não se preparou, para quem não é bom de português, ok. Mas para quem veio para ter desempenho, não encontrou nada, mas nenhum eco, encontrou um vácuo. Vamos lá então, para essa tarefa, já que a gente tem que fazer, vamos fazê-la. Esse triste capítulo da prova da PUC. Está aqui o texto um, uma carta do Einstein. A primeira questão, vou te dizendo também sobre o que que é as questões, tá? Primeira questão sobre interpretação de texto. E lembrando, esse é um vídeo de correção. Então eu suponho que tu já tenha lido e feito essa prova. Se porventura tu não fez, então faz primeiro. Ou pelo menos lê os textos. O que vai te garantir um aproveitamento melhor dessas correções, tá? Então, primeira questão sobre interpretação, tá? O gabarito, já vou te dar um gabarito adiantado, assim, né? Dando o spoiler do gabarito, o gabarito 21 é D, Dinamarca. Então, o intelectual não aceita o lado rude da vida. O texto não diz isso, né? Ele vai ter contato, talvez ele não tenha contato com o lado rude, mas ele vai dizer que não é, ele não aceite. Ou vai encontrá-lo na escrita, vai encontrá-lo.
de uma forma ficcional na sua atividade e por diante. Então, errada A. As massas incultas são as únicas atingidas pelas psicoses do ódio e da destrutividade. O cara não diz isso. As guerras civis de antigamente foram substituídas pelas de caráter religioso. Não, não é isso. São outras guerras, são outras demandas. E o instinto agressivo está presente tanto nas guerras internacionais quanto nas civis. Olha aqui, cara. Isso está escrito exatamente aqui, ó. Pensa as guerras civis, por exemplo, que devido às intolerâncias religiosas, em tempos precedentes, hoje em dia, contudo, são devidos a fatores sociais, como nas perseguições a minorias raciais. Cara, não é nenhuma questão de interpretação, né, cara? É uma questão de encontrar no texto o que está escrito ali. Então, aqui na primeira ficamos com 21, letra D. Olha a questão 22, em que agora tu vai ter uma pergunta sobre Nexus. Cara, mas a pergunta é tão ruim, se tu olhar bem, tá? Se tu já assistiu uma aula de Nexus, se o cara já te ensinou assim, ó, tu tem quatro alternativas, tá? O cara quer substituir devês que é um Nexo horroroso. Inclusive, isso deve ser um problema de tradução do texto Einstein, né? É o nexo causal. Se tu olhar para as alternativas que tu tem já que, por sua vez, uma vez que, na medida em que tu tem três nexos causais. O único que não é causal, que é por sua vez, que é um nexo que pode dar uma ideia de diversidade, por exemplo, né, por outro lado, ou de mudança de rumo, assim, do enunciado. Então tem que ser letra B, porque ele é o único nexo diferente. Se eu não tivesse lido o texto, eu marcaria letra B, né? Porque se eu tenho três alternativas iguais e uma que não tem outra chance, correto? Que são inúteis em termos de avaliação de conhecimento. Olha bem, sempre lembrando pro veterano. Se o veterano te errou isso, repensa, ok? Se tu é novo, bom, aí estamos aprendendo. Mas essa é a dica, né? Se eu tenho quatro alternativas e três iguais, obviamente, né? Olha agora as referências à questão 23, questão de referências de pronomes e um aspecto de pontuação. Pronomes também advérbios, né? Na linha 6 aquele todas, que o cara diz. A experiência prova que é, antes de todas, a chamada inteligência mais inclinada. O antes de todas não se refere, como ele diz ali, psicoses, né? Antes de todas as inteligências, todos os grupos, né? Então, errada a primeira. O aqui da linha 412, aqui não estou me referindo, e até aqui somente falei das guerras das nações, e até aqui no texto, né? É um referente do próprio texto, e não exterior, e não um advérbio de lugar, exatamente o tradicional lugar físico, né? Certa segunda. E os parentes da última afirmação poderiam ser retirados sem prejuízo da estrutura e do significado. Tu vê que aquele penso é uma frase que está totalmente contida no segundo parágrafo, começa a linha 16 vai até a linha 20, perfeitamente pontuada, não é uma frase fragmentada, tem um verbo conjugado. E se eu tirasse a pontuação, os parentes, é claro que alteraria minimamente a relação que aquela frase tem ali, né? Porque ela é tipo uma ressalvazinha, assim, um lembrete que o cara colocou ali no final, talvez para dar essa impressão, né? Como se estivesse fora do texto. Agora, se nós tirarmos isso, não altera naturalmente nem a estrutura nem o significado do período. Como nós aprendemos nas nossas aulas, isso atrapalharia, ou alteraria, melhor dizendo, a ênfase, correto? Mas não a parte gramatical. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O sentido da frase não se altera, a estrutura da frase não se altera, correto? Não dá para vacilar, veterano, né? Não dá para vacilar aí, beleza? Carta do Freud. Cara, eu nunca tinha visto uma prova de vestibular com Einstein e Freud juntos, assim. Sabe quando tem aquela expectativa quando pega a primeira vez? Nossa, o cara agora vai desmontar, falando de duas coisas, né? Dois caras, assim, tão diferentes, tão parecidos, né? Tão importantes para a ciência. E no caso, nosso caso, assim, das humanas, né? Um cara das ciências também ligado às humanas como Freud. O próprio Einstein é um humanista e não tem nada no Freud. Da hora, eu vou te dizer, tá louco. Que date horrível esse com essa prova da PUC, assim, né? Que decepção. Bom, aí vem o Freud lá falando sobre a esperança, assim, que ele tem, né? No humanismo, como nessa última frase, que vai ser bem importante para as questões de texto, né? Tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra, né? A prova vai usar bastante essa frase aí. Bom, na questão 24 a gente tem, então, três perguntas diferentes. A primeira lacuna é regência, né? Na segunda, crase e depois grafia dos porquês. Na primeira, não há como dizê-lo. Por que que é dizê-lo?
primeiro e não dizer, né? Porque é dizer alguma coisa, é dizer isso. Então, aí o dizer está sendo usado numa versão VTD, precisa de um verbo transitivo direto, né? Precisa de um objeto direto, quem faz esse papel é o O, ok? E aquele acentinho vocês conhecem, né? Cai o R, fica um auxílio terminado em E, tem que ter acento. Depois, na linha 25, término à ameaça, término ao conflito, né? Craseado de uma forma perceptivelmente básica, né? E depois, até tem uma coisa engraçadinha na 27, porque na linha 27 ele vai usar por quais caminhos ou por que atalhos, né? Como tu tá vendo ali em paralelismo, né, cara? Lembra que a gente aprende isso, né? O porquê é separado quando for igual pelo qual, ou seja, pronome relativo, pronome e preposição. Se ele está em paralelismo com por quais, né? Então ele tem que ser separado, por quais caminhos ou pelos quais. É o teste aplicado diretamente, então vai dar letra A, ok? Olha, vou te dizer, encontrar um conteúdo, questão insonsa, né, de gramática e crás, mas encontrar um conteúdo mínimo já chega a dar uma alegria no cara, né? Pra ti que estudou, né? Entendeu? Já encontra alguma coisinha aí. Vamos ver agora como é que é a questão 25. A gente tem suas da linha 6, o que é da linha 8, ela da linha 11 e o isto. O cara quer saber quem é o referente de guerra. O gabarito aí vai dar a letra C, né? Então vamos ver 6, 8, 11 e 27. Da linha 6, esse suas, que tá aqui, ó, suas consequentes dos impulsos, a internalização dos impulsos agressivos com todas as suas consequentes vantagens. Na realidade, é consequentes vantagens da internalização. Perfeito? Então não é a nossa resposta. Esse aqui é pronome relativo da linha 8, é para atitude psíquica, correto? A atitude psíquica nos foi incutido. Função, inclusive, de objeto direto que ele tem ali. Na linha 11, o ela começa aqui, ó. É na esse guerra aqui que ela retoma, tá? A guerra se constitui, babá, babá, e por esse motivo não podemos evitar nos rebelar contra ela, guerra, ok? E por final, o isto da linha, agora aqui na linha 27. Esse isso aqui é mais complicado. Tu te lembra que esses pronomes relativos, isto, isso e aquilo, eles substituem elementos, mas predominantemente elementos oracionais. Então, o isto ali é por um término à guerra. Por quais caminhos e por que atalhos se porá ou por-se-á, né? Um caminho, um término à ameaça de guerra, não podemos adivinhar. O referência é oracional, beleza? Notamos então a 25, deixa eu lembrar lá. Ah, não, 25 é essa aqui da C, né? Tá, vamos lá agora para uma nova questão de interpretação. Já estamos na metade da prova, né? Esse vídeo, se eu não reclamasse, se não desabafasse antes, esse vídeo acho que ia ter uns 3 minutos, porque não tem que explicar. Na questão 26, o gabarito vai dar a letra A. Vamos nos guiar aqui pelas questões. A letra A, tu te lembra, vai dar verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, correto? O que que é a primeira é verdadeiro? O processo de civilização fortaleceu o intelecto que está sobrepondo o instinto. Última frase do texto que nós destacamos lá, né? O crescimento da civilização diminui a agressividade. Os pacifistas se revoltam contra a guerra. Até vou te mostrar a frase aqui para tu te lembrar, porque vai seguir, vai servir para nós para duas situações aqui, ó, na linha 12, ó. Os pacifistas, ele faz até uma silepse, né? Não, nós temos uma intolerância constitucional à guerra, digamos, uma idiosincrasia exacerbada. Idiosincrasia a gente pode traduzir como mania, ok? Mania contra a guerra, né? Resistência à guerra. Então aqui vai dar verdadeiro e vai matar essa aqui, ó. A idiosincrasia exacerbada dos pacifistas refere-se à espera de que o resto da humanidade também pregue a guerra. Não. A idiosincrasia é a resistência que eles mesmos têm contra a guerra. Então tá falsa, como essa aqui também, né? O crescimento da civilização não estimula, tá aqui, ó, bem certinho, né? O crescimento da civilização trabalha contra a guerra, ok? Então vai dar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, ok? Questão simples, bem simples. 27, nova questão de interpretação aí que conjuga agora os textos um e 2. Enquanto Einstein argumenta a favor do fortalecimento do intelecto, Freud acredita que os impulsos agressivos são incontroláveis. Totalmente errado, né? Não tem nada a ver nenhuma coisa nem outra. O crescimento da civilização, segundo Freud, diminui a agressividade. Os dois autores divergem quanto ao envolvimento dos intelectuais, sim, né? Porque lá o Einstein diz que eles vão ter um contato mais
tangencial e o Freud não. Freud acha que o cara tá no corpo do negócio. Então, eles divergem, tá verdadeira a segunda. Tá me esquecendo aqui, vai dar 2, 3, gabarito é C. A síntese do pensamento de Freud a respeito da pergunta feita por Einstein nas linhas 1 e 4 está no último parágrafo do texto 2. Vamos lá conferir se é verdadeiro? A pergunta é essa aqui, ó. Vou marcar aqui para ti. Com isso, chegamos à nossa última questão. É possível controlar a evolução da mente do homem de modo a tornar o homem à prova das psicoses, do ódio e da destrutividade? Como é que o Freud vai responder? Vai responder com aquela frase. Tu vê que a imaginação do cara é incrível, né, cara? Que ele usou umas 5 questões. Ó. Essa aqui, ó. Como é que nós vamos controlar o homem, né? O crescimento da civilização trabalha contra a guerra, correto? Então, quanto mais civilizados somos, menos odiosos somos. Toda uma discussão sobre isso, né? Interessante que essa prova aí se lembrou de perguntar que a Segunda Guerra Mundial vai abalar bastante essa ideia do Freud, né? A gente lembra bem, né, da sensibilidade artística de alguns nazistas que não resultaram exatamente em civilização. Mas a prova não se interessou por isso, como de resto não se interessou por nada. Então, 27 é a letra C. Bom, agora na finaleira dessa prova, onde também não apareceram novidades, aí tu tem um trecho aqui de uma notícia da Veja, né, sobre tensões entre Índia e Paquistão. O cara nem se ligou, né, de não usar uma frase horrorosa, um pleonasmo bagaceiro, que esse artista fez ali, esse jornalista, aliás, artista não, né, que diz assim, ó, as tensões entre a Índia e o Paquistão se intensificaram. Cara, a gente dá como pleonasmo isso, né? Porque a mesma família de palavras, as tensões se intensificaram. Porra, velho. Escolhe pelo menos um texto melhor, né? E aqui tudo vai girar no fato que a Índia e Paquistão, talvez a gente nem precise voltar para cá, tá? Tem um ataque terrorista, a região é a Caxemira, e o grupo é o grupo Resistência da Caxemira, ok? Tipo o nome de banda de rock dos anos 80. Aí tu tem assim, ó, se a palavra tensões, a linha 2 passasse para o singular, quantas outras modificações seriam necessárias para ajuste de concordância? Isso é aquela questão que eu comentei antes, né? Porque eu nunca tinha feito essa pergunta, copiou da URGS, sabe? Bato, acha famoso, bato, acho que eu sou bobo, acho que eu já não vi essa pergunta milhões de vezes. O cara não consegue fazer uma pergunta própria, tu entendeu? Pergunta que cai no nono ano do ensino fundamental. E o pior de tudo é que não tem nem uma dificuldade, tu entendeu? Numa dificuldade, eu digo uma coisa que comprove, que selecione o aluno, que é isso aqui, ó, o gabarito vai dar B, vamos conferir lá, na da 28 é B, são apenas duas, e as duas questões, cara, são um artigo, vai dar atenção, entre Índia e Paquistão, se intensificou e acabou a questão, tu entendeu? Na primeira linha, o cara usou, tá louco, um décimo do neurônio, o gabarito é B. Tá, agora vamos ver na 29 o que vai acontecer. Todas as perguntas seguiram podem ser respondidas apenas pela leitura do texto 3, tá? Quais acusações da Índia contra o Paquistão no recente ataque a Caxemira? A, o ataque terrorista, né? Com os X mortos lá. Qual é o nome do grupo responsável pelo ataque a Caxemira? Cara, acho que nem o Silvio Santos fazia pergunta tão banal assim quando ele tinha aquele programa horroroso dele lá. A Resistência a Caxemira, aquela banda de rock, né? Quando foi o início das tensões, obviamente não diz, né? E qual é a região que ele mencionou ali, cara? Ele mencionou nas alternativas A e B. Essa Caxemira aí, tá louco. Então ficamos aqui com o gabarito da 29, o gabarito da letra C. Tá? Senão, cara, isso não é nem. Eu tô falando aqui o tempo, isso não pode nem dizer gabarito, é falta de gabarito. Total falta de gabarito. Falta de classe, entendeu? Olha bem a questão 30. Questão 30 diz assim, ó. O texto 3 do terrorismo comprova o argumento do texto 2. O texto 3 não comprova o argumento, perdão, porque na realidade ele diz que o aumento da civilização deixaria a gente mais bárbaro. A Índia e o Paquistão aconteceram em um momento ainda mais civilizado, né, daquilo que o Freud propõe. Então nós na realidade não estamos menos agressivos, mais pacíficos, mesmo que sejamos mais civilizados. Então, o texto 3 na realidade, ele contradiz o que o Freud imaginava. O conflito entre Índia e Paquistão não é um argumento de guerra internacional conforme o referido pelo texto 1. Tá errado, né? Porque é um exemplo, correto?
Não, acho que mistura geografia, né? Porque Índia e Paquistão são dois países diferentes. O processo de civilização sobre o qual discorre o texto 2 não foi suficiente para barrar o novo conflito entre as nações, que é justamente o que mata o um, quer dizer, o cara aproveitou a mesma afirmativa da 1 na 13 e vice-versa, né? Eu fico imaginando, cara, a vontade que esse louco tinha de fazer uma prova, né? Ele sentou pra fazer essa prova aqui, mas ele devia estar se explodindo. O que eu mais quero na vida é fazer uma prova inteligente em português. Deve ter sido isso que o indivíduo que fez essa prova pensou, entendeu? E sempre realçando, né? Isso não é um problema de competência, entendeu? Isso é um problema de interesse. É falta de interesse. Eu ia te dizer até uma coisa a mais, nem vou dizer. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Para quem foi bem, sempre lembrando, tá? Quem não foi bem nessa prova, ok, acontece. Português é uma matéria traiçoeira, então de repente tu tinha dificuldade nessa prova. A prova foi fácil, o professor tem que te dizer, ela foi. Então, para te apontar que a gente tem que recuperar um bom tempo perdido aí, se não foi bem. Não é difícil recuperar, entendeu? E, cara, para quem estudou muito, nem tu tem que estar assistindo mais esse vídeo agora, né? E queria dar muito de si no seu lado intelectual, a gente deu azar. Beleza? Até o ano que vem, na próxima prova da PUC, vamos ver se o PUC 2027 vai ser melhor. Tomara. Aí, valeu.